Série A Compreensão do Todo. Livro de Setúbal, 17º capítulo. As enfermidades da carne, as dores do corpo, as feridas que se abrem e se fecham, bem como as doenças dilaceradoras da matéria, ao que se assoma a necessidade de água e comida a todo tempo, lembradas sempre pela sede e pela fome, que em igual medida trazem dor, atormentam constantemente os frágeis corpos desta humanidade encarnada. Estas são mazelas contínuas e diárias para estes robustos corpos que são tão dependentes da matéria que os cerca. Neste contexto, o espírito se encontra preso e limitado, tentando gritar, buscando uma liberdade que neste momento não lhe cabe. Esta bênção, muitas vezes, é mal entendida como se fosse uma maldição, isso porque a humanidade ainda sofre por falta de compreensão. Tal qual um rebanho, uma manada desorientada, um grupo desunido por falta de direção. Não se trata de falta de amor, meus irmãos, mas sim de falta de ação. É o silêncio que vem causando tamanha inanição. É a comunidade da humanidade que pede por bondade, mas só fala de maldade. Buscamos por leveza nas palavras para iniciar o fim desta obra, que será entendida como complexa, que será falada e julgada como mentira, como uma viagem transfigurada, resultado de uma imaginação exacerbada, ou quem sabe, uma obsessão embasada. Mas quem a estudar se deparará com uma lógica inegável que toma por base conhecimentos empíricos e científicos para explicar o que ainda não é possível se provar. A contestação dos mais evoluídos e dedicados é o mais provável de ocorrer, porque apenas estes que se debruçarem é que farão os questionamentos corretos. Muitos passarão direto, e até mesmo nesse capítulo sequer chegarão, sendo um princípio sem final nesta obra que é atemporal. Para estes, será uma interrupção por falta de entendimento, não por falha, mas por limitação. Afinal, o grande desafio é o dinamismo, manter-se agindo em boa intenção, sem parar ou se estagnar por medo e assim acabar com toda oportunidade de bênção. Meus irmãos, este mundo não é para todos. Jamais foi e jamais será. Porque se assim o fosse, não haveria necessidade de distinções e separações no universo, a começar pelos desafios diferentes que existem em cada plano. Não haveria necessidade do material e do espiritual, galáxias e sistemas, quiçá planetas, conselheiros e governadores, ou mesmo coordenadores de regiões. Qual a necessidade de tudo isso se tudo fosse igual para todos? Por que não se coloca uma criança de 10 anos de idade, que já sabe falar, ler e escrever, e até mesmo formar ideias para cuidar de uma comunidade? Por que não a colocar para governar um país ou presidir uma companhia? Porque para crianças são dadas obrigações de crianças, enquanto para adultos são dadas obrigações de adultos. Lembrando que um é ao longo do tempo o reflexo do outro. O adulto já foi criança, e a criança carrega o potencial de ser o adulto um dia. Justamente por isso, o dinamismo na evolução, no edificar e experimentar ao longo do tempo da necessidade de respeito para consigo mesmo em igual proporção da que se deve ter para com o próximo. Este respeito deve ser singelo e sublime, sendo também um amor raciocinado em prol da edificação íntima. O momento é de reflexão e de retornar ao início desta obra, onde falamos e ressaltamos da grande importância de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. A partir dessa consciência, percebemos que é sempre necessária a ponderação, devendo ser a partir deste amor raciocinado que trabalhemos ao longo dos tempos. Assim que se principia a grande dinâmica evolutiva universal, a partir da criação dos espíritos ao longo dos tempos que formam a eternidade, levando ao surgimento dos desafios nos quais, por consequência, cada espírito obteve um resultado diferente. Em um curto espaço de tempo, as linhas evolutivas de cada um se afastam, apesar de se tocarem no infinito quando alcançarem a eternidade. Neste meio tempo, entre o princípio e o eterno, aqui estamos nós, alguns mais evoluídos, outros menos, e como esperado, cada um ocupando a sua posição. Estas posições, de uma maneira generalizada, podem ser enquadradas em grupos que, apesar de serem infinitos, pertencem ao agrupamento que foram feitos. Foi desta forma, assim como ainda o é, a razão pela qual o universo segmentou-se, estando ainda em franca expansão. Partindo do macro para o micro,
Em decorrência de uma causa inteligente e raciocinada, as galáxias, sistemas, planetas, regiões, países, estados, cidades, bairros e famílias são formados como um efeito sine qua non à causa. O raciocínio está posto para ser criticado, aguardando para funcionar como causa de um novo efeito, ser pressão para estudos e força para descobertas que talvez antes estivessem mal orientadas. A começar pela abertura de uma fresta na porta do conhecimento universal, ressaltando que há muito mais para se conhecer do que já é conhecido. Portanto, meus irmãos, vamos ao encerramento desta primeira obra, que talvez esteja fora do seu tempo para uns, mas que um dia não mais estará.